Bem-vindos ao Discurso Direto, quinta-feira, 16 de junho. Já sabe que conto consigo, com a sua opinião, com o seu comentário, porque este programa também é feito por si. Pode ligar através do número habitual, 21 044 11 45. Os meus convidados nesta primeira hora são o Filipe Caetano, editor do site TV Online, TV 24 Online, e a Margarida Vietas, está certo, mediadora familiar de conflitos, advogada e, portanto, que lançou um livro que é uma surpresa, que se chama O Melhor da Vida Começa aos 40. Vamos então primeiro à revista de imprensa e eu vou começar pelo jornal O Público. Jornal Público que dá, como é óbvio, destaque ao PSD, que procura votos socialistas para eleger Fernando Nobre. É que o CDS não apoia a candidatura o candidato de Passos Coelho. A posse do governo vai depender do PS. Ex-chefe de gabinete de Amado é chefe de gabinete do novo primeiro-ministro. Passos Coelho ontem, após ter sido indigitado primeiro-ministro, é a fotografia da capa. Entrevista a António José Seguro: não tenho intenções de deixar o governo à solta. Um novo estudo, isto a nível internacional: ser mulher no Afeganistão é uma maldição. E deixem-me mostrar também os protestos em Espanha. Indignados protestam em Atenas e Barcelona, portanto alastram os indignados na União Europeia. Jornal de Notícias: juízes aplaudem decisão do Centro de Estudos Judiciários. Candidatos a magistrados apanhados a copiar. 137 alunos corridos a nota 10 por falta de tempo para repetir exame. Destaque também para o CDS, que chumba Nobre, e a PSD confirma privatização da RTP. Nuno Gomes, apontado a Espanha ao Brasil, foi o adeus definitivo ao Benfica. Vamos para o Diário de Notícias: 3 ministros para o CDS e um independente nas finanças no governo. A equipa liderada por Pedro Passos Coelho deverá ter apenas 11 ministros, portanto mais um do que o que tinha prometido durante a campanha eleitoral. Confrontos em Atenas empurram o governo para a admissão. O primeiro-ministro grego Jorge Papandreou já admite demitir-se para permitir um governo de unidade nacional. Multibancos vão ter menos dinheiro para evitar assaltos. 166 mil doentes sem consulta no hospital. Correio da Manhã: ministro da Justiça alvo de buscas, suspeito de favorecer a mulher. Pagamento de 72 mil euros leva PJ ao Ministério pela segunda vez à procura de provas. Assalto à bomba à caixa ATM arrasa a sede da Junta de Freguesia de Santana do Mato, no concelho de Courus, que foi também, como é óbvio, notícia aqui no TVI 24. Nuno Gomes não descarta Sporting. Jogador disponível para negociar contrato, é também uma das notícias do Correio da Manhã. Vamos para o jornal UI. Governo: Super-Ministro das Finanças pode ser o Governador do Banco de Portugal. PSD-CDS, o acordo é assinado hoje. Fernando Nobre, sem os votos do CDS, arrisca-se a falhar eleição para Presidente da Assembleia. A Grécia está a explodir. Papandreou forma novo governo, ou tenta formar. Depois também destaque para há cada vez mais assaltos a multibancos. Ontem foram 3. E também os futuros magistrados apanhados a copiar no teste no Centro de Estudos Judiciários. Vamos então para os jornais económicos e vamos começar mesmo pelo Diário Económico. Fusão entre Zone e Sonaicom volta a estar em cima da mesa. O cenário da fusão entre a Zone e a Multimédia e a Sonaicom tem as condições reunidas para voltar a ser discutido entre os dois grupos económicos. Grécia atira ações dos bancos portugueses para mínimos históricos. Lisboa e Atenas já estão a pagar o mesmo juro para vender a dívida pública. Passos já falou com Catroga para regressar às finanças. Arranque da privatização da REN está prevista para o mês de outubro. No Jornal de Negócios: Deutsche Bank foge ao risco de Portugal. O banco vai passar a sucursal da casa-mãe alemã.
Portugal sem governante disponível para ir à reunião europeia, em que se decidirá a nova ajuda à Grécia e, como é óbvio também, a foto dos confrontos registados em Atenas. Vamos para os jornais desportivos, começamos pelo Record. Presidente do Benfica, ontem em Madrid, reunido com o Real, Vieira acerta negócio de Coentrão. Nuno Gomes despede-se, mas quer jogar em Portugal. Dei tudo por esta camisola. Águias garantem, portas ficam sempre abertas. Bruno César chegou e diz que está muito feliz. André Martins renova e vai fazer pré-época. É o Sporting que vai começar a jogar. Alerta vermelho, diz a bola. Benfica sem defesas para a Champions, porque só Jardel, Peixoto e Vaz estão disponíveis na pré-eliminatória a 26 de julho. Dedé poderá vir só em dezembro e, portanto, o Coentrão está de saída para o Real Madrid, Luizão está na Copa América, Maxi Pereira na Copa América, portanto, uma dor de cabeça, mais uma para Jorge Jesus. Jornal O Jogo, entrevista ao guarda-redes, preferi o Benfica ao Sporting, diz Arthur, o guarda-redes não duvida de que fez a melhor opção. Adeus a Nuno Gomes, treinador manteve-se irredutível, Vieira não conseguiu convencer Jesus em relação a Nuno Gomes. Vamos, porque é dia também de serem lançadas revistas, as revistas semanais. Vamos, sábado, o destaque é para como eles compram droga dentro da universidade. São várias as universidades onde se vende cocaína nas aulas, onde se consome ácidos no bar, à frente de toda a gente. É uma investigação da revista Sábado que revela histórias chocantes. Nos bastidores do próximo governo, como Passos Coelho pensa, como trabalha e como decide. Vamos então à visão. O que é que os homens querem? Um novo estudo sobre a sexualidade mostra que eles procuram o amor e a intimidade, mas não abdicam do poder e da liberdade, nem se fartam do sexo com novidade. E pronto, há um pequeno destaque ao novo governo por dentro das negociações PSD-CDS. E numa entrevista ao grande letrista, as confissões de Carlos T., o homem que ficou conhecido por fazer as letras primeiro para Rui Veloso e que é realmente um verdadeiro artista. Bom, vamos para o TV 24. Ministro das Finanças não terá ligações a partidos. A garantia foi dada por Passos Coelho em entrevista ao jornal Financial Times. Facebook, Fernando Nobre, afastado, deputado do CDS, aliviado. CDS aprova acordo com o PSD, votos, pedir anulação condiciona posse. Uma notícia que também foi já referida ontem, professor demitido por declarações, foi agora eleito diretor da escola. Vamos para a agência financeira, sim senhor. Grécia, primeiro-ministro forma novo governo esta quinta-feira. Passos Coelho avisa próximos 2 anos serão terríveis. A Islândia dá conselhos a Portugal e diz não copiem o nosso caso. Vítor Constâncio admite risco de contágio grego. Vamos para o Mais Futebol, o último site da TVI. Mais futebol. Está aqui. Em que diz, queremos Nuno Gomes, mexicanos do Puebla Futebol Clube, apresentam candidatura ao goleador. Temos dinheiro, dizem ao Mais Futebol. Farias no Sporting de Braga, só se lhe pagarem o mesmo. Futebol Clube do Porto, Ruben Micael, elogios para Falcão e Bracali. Pronto, é a habitual troca de transferências, são as transferências habituais nesta época entre os clubes.
E feita esta revista de imprensa, já sabe que pode ligar para o número habitual 21 044 11 45. Acho que não me enganei, finalmente. Filipe Caetano, o que é que vais destacar hoje? Bom dia. Destacar várias coisas, desde logo as mudanças no governo, a indigitação de Passos Coelho e hoje é assinado o acordo entre PSD e CDS, daqui a pouco, quando, às 11, quando terminar o segundo discurso direto. Pois é. E aí vamos saber um pouco mais sobre o novo governo. Ontem houve uma série de encontros dos partidos com o Presidente da República e algumas declarações interessantes, desde logo Pedro Passos Coelho, numa entrevista ao Financial Times, em que dá alguns sinais das negociações que têm sido feitas com o CDS. Desde logo destaca a questão de ser um independente na pasta das finanças. E aí há 3 nomes que têm vindo a ser apontados. Vítor Bento, Eduardo Catroga e hoje surge o I fala em Carlos Costa, que é o governador do Banco de Portugal, que é de facto um dado novo, é um nome que não tinha sido avançado e que é curioso. Carlos Costa, que deixou em pouco tempo, depois de Vítor Constâncio ter saído para o Banco Central Europeu. Era um homem com um low profile. Exatamente, é isso mesmo, deixou uma boa imagem. Exato. E deixou, aliás, até deixou um legado de tranquilidade que não tinha sido dado nos últimos tempos de Vítor Constâncio. E é um nome curioso, de facto, que é avançado pelo I para o tal super-ministro das Finanças. Outros 2 ou 3 dados da entrevista de Passos Coelho, que avisa para 2 anos terríveis. Aliás, esse é de facto o título da notícia da entrevista. Outro dado interessante, a privatização da RTP vai mesmo avançar. E isso era algo que o CDS tinha vindo a tentar bloquear, mas pelos vistos, aliás, o Correio da Manhã também faz eco disso mesmo, que a privatização da RTP avança mesmo, que para mim deixa bastantes dúvidas e, aliás, isso não foi esclarecido ontem. Ele dizia que RTP, não é? Será o grupo RTP? O grupo RTP. Ele disse que fica apenas um canal no Estado. O que é um canal? É RTP Internacional, RTP África. O que acontece com isso tudo, não é? Nós esquecemos que há RTP1, RTP2, RTP África, RTP Internacional, RTPN. Exatamente. Portanto, e depois, atenção, que também tem as rádios. E tem as rádios. Das rádios não foi nada dito, mas pronto. RTP é todo o universo RTP. Exatamente. E nesse aspecto, gostava de saber também o que é que vai acontecer. Sendo que já tem havido movimentações muito interessantes nos últimos dias. Vimos o presidente da Ongoing? Não, o vice-presidente da Ongoing e diretor do Diário Económico e o presidente da Cofina a serem recebidos por Passos Coelho. Isso nunca foi escondido que havia um interesse. Portanto, eu não acho mal que isso seja feito às claras. Aliás, não é uma surpresa que isto avance. Aliás, Passos Coelho disse isso durante a campanha, portanto, ninguém pode acusá-lo de estar a fazer uma coisa que não prometeu. Tenho a curiosidade da forma como é que isso vai ser feito. Outra coisa que também é interessante nessa entrevista foi que Passos Coelho promete ser completamente limpo e transparente em relação àquilo que vai fazer, em relação às contas, em relação às medidas de austeridade. Isso é bom. É bom que os portugueses já se cansaram de tantas coisas escondidas. Nós sabemos que vamos ter 2 anos muito complicados. Eu acho que vão ser 3, na minha perspectiva. Porque eu acho que o plano das medidas de Troika são 3 anos, mas eu acho que tudo isto vai resvalar para os 3 anos e acho que só daqui, no final da legislatura, se tudo for feito direitinho, é que o PSD vai começar a apresentar resultados. E achas importante, Filipe, nesta primeira ronda, porque tu vai falar com a Margarida e há mais temas com certeza que tu também queres destacar, achas importante esta entrevista ter sido dada ao Financial Times? Para mostrar estabilidade, para mostrar que está tudo organizado? Em termos de impacto internacional, acho importante. E até em termos de impacto na Alemanha.
O Financial Times tem uma edição alemã e tem muito peso na informação e em toda a atualidade na Alemanha. Portanto, eu acho que foi importante Passos Coelho ter lançado esse sinal. E até porque, deixa-me só dizer uma coisa, claro. Porque assistimos àquilo que está a acontecer na Grécia e também, a certa medida, na Espanha, mas mais na Grécia. É bom passar uma imagem de que nós estamos a pegar nas coisas e tentar resolver, pelo menos a tentar resolver. E nesse aspecto, muito bem a negociação que está a ser feita de forma silenciosa entre o PSD e o CDS, apesar de virem nomes para a passa pública, não há ninguém no círculo daqueles dois partidos a vir mandar recados cá para fora. Não houve fuga. Há a questão do Fernando Nobre, mas acho que também foi muito bem resolvida ontem, com declarações públicas e não com contradições. Portanto, acho que são bons sinais. Portanto, estão bem organizados. Dentro do problema que vamos ter no país e que temos, acho que a mensagem tem sido boa e de tranquilidade para os mercados internacionais. Margarida, quer destacar alguma coisa? Sim, quero. Em primeiro lugar, quero agradecer o facto de me terem convidado para estar aqui hoje. É sempre bem-vinda. Com muito gosto. Quero destacar especialmente uma notícia do Jornal de Notícias que se refere a mais um caso, infelizmente, de violência doméstica com graves consequências. Enviou e-mail, matou a mulher e suicidou-se. Eu parece-me que não pode ser mais chocante, não é? Estes casos têm-se vindo a repetir cada vez mais no nosso país. Já são muitos, realmente, anualmente, que acontecem e parece-me que tem que se fazer alguma coisa neste sentido. E o que é muito mais complicado é porque é a tal violência doméstica. Nós ontem aqui falámos também da violência com os idosos, mas esta violência doméstica muitas vezes passa despercebida ou é ignorada, muitas vezes pelos vizinhos. Sem dúvida. Porque o casal era tido como pacífico pelos vizinhos. Completamente. A notícia refere que ninguém se apercebeu de nada, seguramente que aquela relação não era uma relação satisfatória nem uma relação gratificante. De certeza absoluta que houve sinais, que houve indícios, que houve outras agressões anteriormente, que houve violência verbal, que houve violência física. Possivelmente estamos aqui perante um caso passional, de uma traição ou de conflitos que se foram agravando no tempo, porque isto é uma espiral. Os conflitos entre os casais começam a pouco e pouco, mas rapidamente tomam proporções quando as pessoas não têm efetivamente o controle das suas emoções, e o que é difícil ter, não é? Isto acontece e o que me preocupa a mim é que tem vindo a acontecer muitas vezes, repetidas vezes, e tem que se fazer alguma coisa neste sentido. Eu sei que a APAV tem um trabalho extraordinário. Eu própria, há muitos anos atrás, trabalhei na APAV, mas parece-me que é muito pouco. Mas não chega. Não chega, efetivamente, para dar apoio a todas as famílias. Não, e eu costumo dizer que temos que estar alertas como cidadãos, não é? Também a sinais de agressões, a sinais Sem dúvida nenhuma, todos nós temos o dever de denunciar essas situações. É tempo de tornar, muitas vezes, apartamentos em pequenas aldeias no bom sentido, não é? Não é preciso andarmos na casa uns dos outros. Seguramente. Relações de boa vizinhança, não é? Concordo. Começar a pedir o tal raminho de salsa, como eu costumo brincar. E quando surgem os primeiros indícios de violência, mesmo violência psicológica ou violência apenas verbal, as pessoas devem pedir ajuda. Se o fizessem, evitaria de certeza absoluta casos como este, não é? Só que elas vão pedir ajuda onde? Tem que haver instituições, tem que haver gabinetes onde elas possam ir, onde elas possam pedir ajuda. E que sejam secretos por enquanto estão em casa, não é? Enquanto muitas vezes tentam salvar uma relação, às vezes impossível. Exatamente. Mas é disso também falaremos e vamos falar de mais temas. Mas eu já tenho o Jorge Moura, que está a ligar-me de Odivelas. Bom dia, Jorge Moura. Ora, em primeiro lugar, e se me permite, deixe-me dar-lhe os parabéns indiretamente pela publicação do livro escrito pelo Dr. Luís Marinho. Nós todos sabemos a importância que as companheiras, neste caso, têm numa iniciativa deste tipo. Muito obrigada. Mais uma vez.
Eu, em relação às notícias, deixe-me falar em dois temas. Em relação ao primeiro, seria a privatização da RTP. Sim. Eu não compreendo. Isto é mais uma fúria neoliberal deste governo. Repare, eu vou-lhe falar em 4 países dos mais importantes na Europa. A Inglaterra tem a BBC, a França tem a TF1, a Itália tem a RAI, a Espanha tem a TVE. Portanto, não compreendo porque é que vamos para a privatização da RTP. Penso que não era um dos objetivos essenciais para esta crise em que nós estamos a sofrer. E, em segundo lugar, é o número de ministérios. Ou, neste caso, parece que não é o número de ministérios, mas o número de ministros que vai alterar. Penso que não é por aí que Portugal vai baixar a sua dívida e os seus problemas. Nós vemos que nas universidades e até na comunicação social, nós temos lutado pela especialização. Há especialistas em tudo. A própria comunicação social tem especialistas em política internacional, política nacional, em economia, etc. E, portanto, não vejo que realmente isto sirva para melhorar o país, a diminuição de ministros e de ministérios. Por hoje é tudo. Muito obrigado. Obrigada, Jorge Moura. Tenha um ótimo dia, participe sempre que quiser. E tenho já também José Lucas. Bom dia, está a ligar de Lisboa. Bom dia, Paula, como está? Olá, como está? Bom dia para si e para os seus convidados. Paulo, eu vou ser muito rápido em 2 notícias que eu vou de facto comentar. A primeira é, embora possa não ser muito importante, mas para mim é, porque não tenho confiança nenhuma nas instituições portuguesas e muito menos numa justiça enviesada. E o último grau de liberdade para a confiança que eu tinha, com esta brincadeira do copiança, desapareceu completamente. Porque eu não me estou a ver entrar num tribunal e encontrar um magistrado desta estatura. Portanto, acho que nós portugueses continuamos a achar muita graça a isto. Isto é uma coisa tremendamente hilariante, só que os americanos, se apanham uma situação destas, a pessoa vai imediatamente fora da universidade. É dramático, não é, José Lucas? E vai imediatamente fora do high school. Mas como nós achamos muita piada a esta situação, esta coisa continua. Porque, de facto, nós nunca mais saímos do espírito provinciano que temos e no espírito medíocre que temos. Esta era a primeira notícia. A segunda notícia, muito rápido, é os assaltos aos multibancos. Os assaltos aos multibancos e o crime organizado neste momento que se está a dar em Portugal é culpa única e exclusivamente do Governo. Por uma razão simples. A Paula, se procurar no Código Penal, a Paula não consegue encontrar um único artigo que diga que a pessoa tem direito à autodefesa. Ora, se aquele Presidente da Junta... Antes, pelo contrário, José Lucas, não é? Muitas vezes podemos ser penalizados por nos defendermos. Exatamente, claro. Isso comigo nunca acontecerá, mas porque eu não dou outra face, porque sou de uma confissão diferente, não é? Portanto, o que se passa neste momento é que aquele Presidente da Junta que eu ouvi ontem de Santana do Mato, que faz a ronda às 3 da manhã, se o homem encontra uma situação daquelas e se vai armado, o vizinho do lado dele diz logo, não te metas nisso, porque só vais arranjar problemas, não é? E ele passa imediatamente a agressor, o assassino é ele e não são os bandidos. Portanto, neste momento, o que se passa na cabeça dos criminosos em Portugal é isto. Nós podemos andar impunes por todo lado porque as pessoas não se querem meter em sarilhos, porque o Código Penal está a nosso favor. Enquanto nós tivermos legisladores destes que são autênticos gerontes paleontológicos da nossa vida e que não sabem fazer uma única lei e que neste momento é uma confusão legal que é uma coisa impressionante, nós nunca mais vamos a lado nenhum. Portanto, eu tenho desgosto em ver o meu país assim. E só espero que um dia eu não esteja numa situação dessas. Porque se algum dia eu estiver numa situação dessas, pode crer que eles não se ficam a rir. Em tribunal, depois nós veremos o que é que se vai passar. Mas por enquanto lá não. Muito obrigado por me deixar. Lucas, tenha um ótimo dia. Realmente, Filipe, Caetano e Margarida, é no mínimo incrível que os candidatos a magistrados sejam apanhados a copiar, não é? E 137 alunos ainda foram corridos a nota 10 por falta de tempo para repetir exame. E como dizia o José Lucas, o nosso telespectador,
às vezes dá vontade de rir, mas é dramático, não é? É porque nós já temos não confiamos nas instituições públicas. Exatamente. Na justiça, os políticos, a justiça e também até a segurança, neste caso dos multibancos. E neste caso do Centro de Estudos Judiciários é uma vergonha. Eu acho que é uma vergonha em primeiro lugar para o Centro de Estudos Judiciários, em segundo lugar para a justiça, em terceiro lugar também para o país, porque é uma má prática, desde logo, uma má prática das pessoas que fizeram, os auditores, porque obviamente que houve ou alguma fuga de informação E a confirmar-se isto, Filipe Caetano, desculpa, os candidatos a magistrados copiam, mas têm positiva. Sim, portanto, os 137 candidatos obtiveram nota 10, considerada uma sanção equilibrada. Se nós, no nosso tempo de escola, não é, ou de universidade, fôssemos apanhados a copiar, e era só para estudar, não era para exercer já, não é, a magistratura, bem, tiravam-nos o testezinho, não é, íamos para a rua e tínhamos as tantas negativas no final do período, não era? Sim, eu concordo contigo, em tese, mas acho que deve ser mais fundo do que isso, porque não foram todos, pelo que as notícias dizem, não foram todos. Exato. Pronto, mas paga o justo pelo pecador, neste caso. Mas como é que vamos saber quem foram? Pronto, na minha perspectiva, não conhecendo a fundo a questão, eu acho que não colhe o argumento de que não foi encontrada uma data para a repetição do teste. Este teste foi um teste americano, ou seja, de cruzes. Eu acho incrível como é que é possível haver testes iguais, com respostas iguais, no teste de cruzes. Por alguma razão é um teste americano, porque de facto há muitos estudos que apontam para que seja difícil uma coincidência de resultados. E a coincidência de resultados leva a que em respostas fáceis toda a gente tenha errado e em respostas demasiado difíceis toda a gente tenha acertado. Cheira mal. E neste caso eu acho que isto é apenas um teste entre muitos. De facto, esse é um facto, mas eu iria a outra situação. Isto deveria ser toda a gente chamada a um teste oral. Exato. E aí, por muito difícil que fosse, por muitas horas que levasse, acho que seria a solução ideal, porque as pessoas têm que ter vergonha. E não se deve estar a formar magistrados ou até juízes, ou futuros procuradores, futuros juízes, sob suspeita. E o Centro de Estudos Judiciários é uma instituição que deve ser respeitada e que é respeitada, apesar de tudo, e é credível, e que forma muita gente competente, mas esta suspeita, aliás, Marinho Pinto, que costuma ser tão polémico, ele já veio dizer que, de facto, isto é insuportável, não pode ser, não devia ser anulada esta decisão. E voltando à origem da tua tese, acho que esta impunidade que existe, toda a gente leva 10, ou seja, a teoria é que estas pessoas precisam de notas muito altas e é uma punição terem notas baixas. Eu acho que aí está, eu acho que seria toda a gente corrida a 9, em negativa, a 9, e se quisesse recorria à prova oral. E aí iríamos ver quem é que merecia uma nota positiva ou não. Acho que 10 não foi a punição certa. Margarida, que é também licenciada em Direito. Em Direito. Exatamente. Não é? Exatamente, sou licenciada em Direito e sou mediadora familiar. Esta notícia choca de alguma forma? De alguma forma, sim, não tanto quanto a violência doméstica, seguramente, mas claro que são pessoas que depois também podem julgar a violência doméstica. Sem dúvida nenhuma. E é a dignidade dos magistrados, tal como disse o bastonário, e a imagem dos mesmos e da justiça que está em causa. Eu parece-me que tem que ser reavaliada a forma como os magistrados, como os auditores de justiça, neste caso são auditores de justiça, são avaliados. Eu não sei até que ponto é que num teste americano não há mais facilidade de copiar ou de plagiar do que num teste normal, em que se colocam perguntas de forma aberta e em que existe um desenvolvimento.
Agora, creio, sem dúvida nenhuma, que é necessário mais vigilância, de certeza absoluta que os magistrados, os auditores de justiça neste caso, sabiam que este teste tinha uma natureza individual. Portanto, não era necessário esclarecer a natureza individual do teste. Parece-me que se presume que cada um deles foi naquele dia realizar um teste, não em conjunto, mas individualmente. Portanto, este argumento parece-me que não é muito credível, mas creio que mais vigilância sim, porque está em causa... E realmente eu também... Desculpem lá, eu continuo a dizer, eu sou jornalista, mas também sou cidadã e também defendo, Filipe, o teste oral. Não, por acaso estava a ler, não tinha lido esta parte, o Boaventura Sousa Santos, que é Presidente do Observatório Permanente de Justiça e que fez precisamente um estudo sobre a avaliação no SES e que diz precisamente isso. Então, pronto, juro que não fiz propósito, mas ele diz que o sistema de avaliação deve ser muito mais personalizado, com mais interação nas provas orais, de forma a avaliar melhor o valor de cada candidato. É engraçado que eu nem li esse artigo. Por acaso também não tinha lido. Creio que é exatamente Resumo o espírito. Não tinha lido, mas creio que é exatamente isto que deve ser pensado e refletido. Bom dia, Teresa Rebelo, está a ligar de Faro. Sim, muito bom dia. Olá, bom dia. Bom dia a todos. Olha, eu já que vou pegar aí naquilo que estavam a falar e em relação a isso, eu realmente só tenho uma observação que é, a partir do momento em que há um primeiro-ministro que tirou um curso ao domingo, eu acho que se abriram as portas todas e tudo é possível. Portanto, não vejo Mas se criticamos, Teresa, se criticamos, vamos continuar? Sim. Isto a ser provado, não é? Que eu gostaria de fazer sobre esta situação que estavam agora mesmo a falar. Mas o meu telefonema foi mais para fazer aqui um ponto sobre uma outra situação que me está, como cidadã, como a Paula costuma dizer, como cidadã me está realmente a preocupar e até tenho alguma ponta de indignação, que é o seguinte, estou a falar de um excesso de produção hortícola. Sim. Eu vivo no Algarve e no Algarve há imensas estufas. Eu sei que pelo país inteiro também há, mas eu vou-me centrar aqui no aspecto do Algarve. Há imensas estufas que estão com excesso de produção. Neste momento não conseguem fazer a distribuição de toneladas de produto. São o medo da E. coli, não é? Exato, e não só, e mesmo porque depois também há uma fase em que já não se vende, porque, por exemplo, o tomate já passou aquele estágio de estar maduro o suficiente para ir para os supermercados e, portanto, aquilo já vai para o lixo. E isto é uma situação que, ao longo da última semana, eu vim a contactar muito diretamente e que me tem feito ferver todos os dias, que é ver a possibilidade de toneladas, não estamos a falar de quilos nem de carregamentos de 1 ou 2 caminhões, estamos a falar de toneladas, abrirem valas e porem tudo lá para dentro. Verdade. Eu costumo dizer, se fosse meu, punha uma placa a dizer dá-se, punha lá, para não se correr o risco de... Mas aquilo também é para a vala, portanto as pessoas até podiam ir lá e estragar um bocadinho, que não fazia mal. Não é verdade, tem razão. O que eu queria chamar aqui a atenção é o seguinte, quando se vai para as portas dos supermercados fazer, pedir realmente alimentos para o banco alimentar e fazer escolhas, as pessoas participam, porque alguém vai pedir. Quando existem estas situações de excesso, não existe o instinto, e estou a falar de uma maioria, e que me perdoa o outro senhor que disse que não era desta confissão, mas até estamos a falar de um país cuja maioria é, segundo se diz, cristã. Sim, mas e todas as confissões, sejam elas quais forem, têm a base, não é, da solidariedade e do saber dar. Eu um bocadinho mais longe para ver se sensibilizo mais um bocadinho. Isto é uma espécie de chantagem emocional, mas é isso mesmo. Às vezes parece que é preciso dizer às pessoas, fazer-lhes lembrar aquilo que elas dizem que são. E então o que acontece é que as pessoas os produtores estão realmente a pôr em valas toda a produção. Ou seja, não dão o passo de pegar... nem que seja numa lista, porque é uma coisa super fácil, eu própria faço isso, quer dizer, estive a fazer isso de uma lista de associações que existem no Algarve, e dizer, venham buscar. Exatamente. Outra coisa, as câmaras que falam tanto que não têm isto, não têm aquilo, não podem dar, principalmente eles têm a ação social dentro da própria Câmara. A Câmara também não dá o passo de contactar estes agricultores. Por exemplo, fazem projetos a nível de escolas agora para os miúdos, principalmente a partir do 9º, de voluntariado, para irem, por exemplo, fiscalizar a área florestal e por exemplo, não pensa assim, vamos fazer um grupo de voluntários para ir fazer a apanha do tomate ou de outros produtos e vamos doar.
e vamos dar. Teresa Rebelo, mas isso realmente é uma ótima ideia. A mim também me choca, muito honestamente, porque eu vejo campos. Muitas vezes também os agricultores dizem o tomate não serve porque está maduro. Eu tenho mania que sou agricultora, tenho uma veia mesmo de agricultora, mas muito desse tomate, como é óbvio, vai para ser enlatado. Vai para conservas, mas também concordo consigo porque me revolta-me imenso ver, portanto, fazerem uma primeira escolha, não é? Estou a falar de legumes e depois é revolvido tudo para semear nova leva. Deixa-me só fazer aqui uma referência. Sim. Há uma coisa que eu penso que é do desconhecimento geral destes produtores, que é o tal recibo de doação. Sim. Que eu penso que as pessoas não conhecem isto. Que eu tenho falado com eles e realmente as pessoas parecem que não conhecem que já está para o lixo, pelo menos que se pagasse a água que gastaram até agora, né? Que é fazer a tal doação, isto em termos fiscais é contabilizado e poderiam ainda não perder tudo, quer dizer, nem que fosse por aí. Mas não existe este empenho em não deitar para o lixo, só deitar em último recurso. Exatamente. Portanto, eu faço aqui um apelo a todos os produtores, inclusive o presidente da Associação de Agricultores aqui do Algarve, com quem já contactei, e que me ficou a dar uma resposta sobre isto e que não me telefonou nunca mais. Então esperemos que alguém o alerte, não é? Para isso mesmo. Obrigada, Teresa Rebelo, foram ótimas sugestões. Eu tenho 2 minutos para fechar. Eu peço ao João Belo, de Lisboa, que está a tentar ligar, que me ligue na segunda parte, por favor, porque, Margarida, o melhor da vida começa aos 40, é o seu livro, Conselhos para Viver Intensamente o Presente e Ser Feliz nas Suas Relações, porque realmente o Filipe Caetano ainda não chegou aos 40, portanto... Já falámos no outro dia aqui no livro sobre os 30 e eu aí falei. Nem sequer, exatamente, portanto, lhe vou pedir opinião, não, mas ele ouve-nos, ele é um ótimo ouvinte, porque realmente as pessoas acham que a vida depois dos 40 é um aborrecimento, é só rugas e cabelos brancos, mas não, é muita sabedoria muitas vezes, é o reinventarmos as relações com os parceiros, é termos tempo para nós. Eu creio que é uma grande oportunidade, sem dúvida nenhuma. Mesmo para mudar de vida, muitas vezes. Muitas vezes para mudar de vida, para acreditar. No fundo, não é no dia em que fazemos 40 anos, deixe-me ressalvar isto, porque as pessoas muitas vezes pensam, no dia em que eu faço 40 anos, vai mudar tudo. Sim. Não. É como a passagem de ano também, as pessoas sentem exatamente a mesma coisa, mas não. Pode ser aos 38, como pode ser aos 42 ou aos 45. Agora, o que é que acontece? Acontece que todas aquelas perguntas que nos fomos fazendo ao longo do tempo, agora estão cada vez mais repetidas. Nós perguntamos o que é que eu fiz, por onde é que eu andei, como é que eu decidi? Exato. Onde é que eu estou? Para onde é que eu quero ir? Quais são os meus sonhos? Quais são os meus desejos? Quais são os meus projetos? É uma fase, efetivamente, de muitas interrogações. Digamos que é um momento de verdade, nomeadamente no que se refere à relação, ao amor. Porquê é que eu estou aqui? Porquê é que eu partilho a minha vida com esta pessoa? O que é que eu sinto por esta pessoa? Muitas vezes há as rupturas, mas muitas vezes há o reinventar do amor. Porque os filhos, a partir desta fase, estão crescidos, já têm a sua vida organizada e, portanto, temos tempo para namorar. Sim, é preciso namorar, porque muitas vezes os casais esqueceram-se de o fazer, viveram em função dos filhos, afastaram-se. Agora que os filhos partiram, é um pouco o ninho vazio. Isto casais em vez de termos o síndrome do ninho vazio, vamos aproveitar. Vamos criar interesses, vamos nos divertir, porque uma relação é uma coisa boa, uma relação não é sofrimento, porque senão é melhor não a ter, é melhor estar sozinho. É isso mesmo. Margarida, muito obrigada por ter estado cá. O melhor da vida começa aos 40. É possível apaixonar-se, é possível ter relação. Tudo. E acreditem, porque sempre quis. E a vida é muito melhor, eu falo por experiência própria, depois dos 40, até já passamos o tempo, eu volto já.